A todos os amigos, a todos os pastores, a todos os professores e líderes de escola dominical, o nosso grande abraço e paz do Senhor. Nós estamos aqui juntos para gravarmos mais uma pré-aula. Hoje nós vamos gravar a pré-aula de número 3. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, da Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otônio. E é com um grande prazer e grande temor ao Senhor que nós estamos aqui para lecionar mais uma lição, essa pré-aula. Essa ferramenta tem ajudado muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil. Você que está conosco, que nos ajuda a divulgar, que nos ajuda a trabalhar a Escola Bíblica Dominical durante a semana, eu quero te deixar o meu abraço e dizer que nós estamos agradecidos e felizes, toda a equipe EBP. Nós, aqui de Teófilo Otônio, estamos servindo ao Senhor na Escola Bíblica Dominical e fazendo o possível para que ela cresça. A leitura de hoje, a leitura bíblica em classe, dessa lição de hoje, dessa revista que nós estamos estudando, então a leitura que nós estamos fazendo dessa revista está em Levítico, mas a leitura bíblica em classe dessa lição de hoje está em Levítico 8, do versículo 1 ao versículo de número 13. A lição de número 3 hoje nós vamos falar sobre os ministros do culto levítico. É importante você ter em mão a leitura bíblica em classe e estar a par de todo o acontecimento, porque nós vamos estudar algo muito profundo sobre o que é ministrar, sobre o que é o culto, a profundidade que existia e que existe dentro do culto. A todos os nossos seguidores, você que tem se empenhado para que a Escola Bíblica cresça, se inscreve no nosso canal. Quando você se inscreve, automaticamente você recebe a notícia de que nós acabamos de postar as nossas lições, as nossas videoaulas, que é uma ferramenta que tem ajudado muita gente. Abaixo eu vou deixar o copia e cole para você levar para a sua sala de aula, para você anexar o seu pensamento, ou então você tem contato, se não conseguir, que eu mando para o seu e-mail com o maior prazer. A lição de hoje fala sobre os ministros do culto levítico. Quem escreve essa revista é o pastor Cláudio Lô de Andrade, um grande homem de Deus. Então esse terceiro trimestre, quem está na liderança do terceiro trimestre é o pastor Cláudio Lô de Andrade, e você, professor, que está aí do outro lado, que está colaborando para que a Escola Bíblica Dominical continue sendo essa ferramenta que tem levado pessoas para o céu. Isso é de grande importância. Nós estamos falando sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A introdução da nossa revista diz que nessa lição nós veremos como se deu os chamados dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Nessa introdução, você deve entender que esta lição de hoje, a lição de número 3, ela nos mostrará qual a função de um levita no tempo de Moisés. Qual a função de um levita no Antigo Testamento? E qual era a função? Essa pergunta é interessante. A função do levita era conduzir a adoração e representar o povo aqui diante de Deus. Então o primeiro tópico que você vai colocar aí nessa introdução era representar o povo diante de Deus. Por quê? Porque o povo ele precisava ser conduzido, mas ele precisava ser conduzido no quesito da adoração. Por quê? Isso aqui é interessante. Por que eles precisavam ser conduzidos nesse quesito da adoração, querido? Porque a saída do Egito, os milagres, isso aqui é interessante, os acontecimentos não poderiam ser um marco de adoração. Não poderia ser um marco da adoração, mas a institucionalização aqui da adoração, ela teria que começar com a saída do Egito de dentro do coração de todo aquele povo. Aquele povo precisaria perder o costume egípcio, precisaria perder a adoração egípcia e entender que existe um Deus poderoso e que tinha feito tantos milagres. Então não era só os milagres, era Ele que deveria ser adorado e deve ser adorado. Em nosso tempo, o marco de uma verdadeira adoração é exatamente aqui, conhecer a Cristo Jesus como Senhor. Não adianta você ir na igreja, levantar os braços, levantar as mãos, chorar, sentir arrepios, se você não conhece Jesus como Senhor. Então o marco da adoração é conhecê-lo como Senhor e entra mais aqui e honrá-lo todos os dias aqui com atitudes e reverências em nosso viver. Isso é de extrema importância nessa introdução, você marcar essa introdução na sua sala de aula. Dando continuidade, o tópico número 1 fala sobre Levi, a tribo sacerdotal. Dentro desse tópico, eu queria que você abrisse comigo Gênesis, o capítulo 29, versículo de número 34, que diz o seguinte, diz assim: outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Entenda uma coisa, todo o projeto de Deus passa pelo livre-arbítrio humano.
Todo o projeto de Deus passa aqui pelo livre-arbítrio humano. E o caso das tribos também passou pelo desejo de Jacó e de suas mulheres. Era o livre-arbítrio. Deus não vai te forçar a fazer algo que você não quer, querido. Isso deve ficar claro. Os filhos aqui, naquele tempo, até hoje, representam muito para o povo naquele período. E nesse tempo também representam muito como sinal de dádiva de Deus, de bênção de Deus nas nossas vidas. Eu sou pai, eu posso falar isso. Enquanto Raquel, naquele período, era estéril, Lia foi agraciada por Deus. Ela poderia não ter aqui o amor de Jacó, mas foi amada por Deus. E isso aqui eu acho interessante. Tem mulheres que são estéreis e acham que Deus se esqueceu. Não, você é amada do Pai. E isso não pode tirar de você a característica de ser alguém importante, algo que vai ter projetos, porque não dizer no coração aqui, no coração de Deus. Isso você não pode perder. Nós observamos aqui que Elias sempre colocou os nomes dos filhos aqui relacionados ao amor de Jacó, ao relacionamento com Jacó. Mas ainda que ela não tinha surtido aqui o efeito desejado por ela, o nascimento aqui do terceiro filho, nesse caso aqui, Levi, mudaria o contexto da história de Lia e mostraria o real plano de Deus para todo o povo hebreu. Por que mostraria para todo o povo hebreu a mudança dos planos aqui? E a mudança do plano de Lia e também a continuação do plano de Deus sobre o povo hebreu. Por que isso aconteceria? Porque o nome Levi teria se originado aqui a partir da palavra Iliachem no original, que significa ele vai se juntar. Ela pensava aqui que a junção seria dela com o marido pelo significado do nome, mas na realidade aqui, Levi seria a tribo responsável por juntar todo o povo para um único propósito, onde todos seriam e entregariam o mesmo sacrifício. Qual era o propósito? A adoração a Adonai. Esse significado seria a junção do povo para adorar um único Deus. Aqui nós vemos o Shema no original. O tópico de número 2 vai falar sobre o zelo dos levitas. Nesse tópico, você deve levar para a sua sala que Levi, a tribo de Levi, se destaca entre todos os irmãos, em especial que Levi ele se destaca entre todos os irmãos por ser apegado à família. A honra à família, a honra que ele tinha pelas irmãs, pelos irmãos, então ele se destaca por ser apegado à família. A honra à família aqui, querido, é uma base de uma doutrina celestial. Muitos homens têm perdido essa doutrina com mulheres por fora, muitos homens têm perdido esse princípio, essa ética de honrar a família, e isso Deus traz consigo como um princípio de uma base, uma doutrina celestial, porque foi Deus que instituiu a família como uma bênção para todos os tempos. Não era só no passado, mas é também no presente. Então o zelo de Levi se refletiria nas demais tribos e com certeza criaria aqui uma reverência sobre tudo o que envolvia aqui o sacerdócio e suas funções. Quem zela pela família, isso deve ficar em evidência, ecoando aqui na sua mente, bem fresquinho na sua mente. Quem zela pela família, zela pela igreja. Quem defende a família, defende a própria casa e, consecutivamente, defende a noiva do Cordeiro, que é uma base bíblica. Mas, 1 Timóteo, o capítulo 3, o versículo número 5, diz, olha que interessante esse texto, diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer em sala de aula. Será que você como líder tem cuidado? Será que o seu líder tem cuidado da igreja, tem cuidado das ovelhas? Se ele não tem cuidado, e aqui vai o principal, se ele não sabe administrar a família, se ele não cuida dos filhos, se ele não cuida da esposa, tudo errado, tudo errado. Tem pastores que são pastores só na igreja, em casa não é um pastor. E isso deve ser tocado na sala de aula, deve ser falado na sala de aula, para que líderes que vão surgir ali entendam que a base está em casa, o princípio está em casa. Já o tópico de número 3 vai falar sobre a vocação sacerdotal dos levitas. Nesse tópico, você vai falar que toda vocação sacerdotal nasce primeiro no coração de Deus.
primeiro no coração de Deus. Depois, ela aflora no coração dos líderes e depois, logo após, na igreja. Então você que tem um chamado, não precisa se preocupar. O seu líder vai ver. Depois você precisa entender que já nasceu no coração de Deus após o líder. Depois a igreja vai concordar. O cuidado com a casa de Deus aqui é um princípio de um sacerdócio que poucas pessoas na atualidade querem exercer. Poucas pessoas. Nós vimos muitos aqui sendo chamados pela posição que ocupa na sociedade, pelo dinheiro que ostenta na igreja, isso é muito comum, pelo nome de destaque. Fulano agora é pastor só porque ele teve um vídeo que bombou na internet. Então isso é muito perigoso. Mas o verdadeiro sacerdote aqui é aquele que se preocupa com a casa de Deus, se preocupa com os filhos, se preocupa com sua casa, com a esposa e acima de tudo ele zela pela obra de Deus. Tendo em vista que o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, isso aqui é interessante, aprove Deus a separá-la para o sacerdócio. Por quê? Pelo cuidado. Números 3, versículo 45. Então, o caráter da tribo chamou a atenção. É o caráter que chama a atenção para Deus, não é a posição social. Desse dia em diante aqui, eu acho isso interessante, magnífico. Desse dia em diante, as tribos não precisariam enviar o primogênito para servir na casa de Adonai. Por quê? Porque a tribo de Levi exerceria a função e a dedicação na casa do Senhor. Há um texto muito bom que está em Números, o capítulo de número 3, o versículo de número 12, que vai comprovar o que nós estamos falando. Olha o que diz. Diz, e eu tenho tomado todos os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Então Deus tomou a tribo para si no lugar dos levitas. E não me vem com essa história de que hoje na atualidade tem levita, porque não tem, porque o levita era o tempo todo consagrado ao Senhor em dedicação. Então isso foi para aquele tempo. Hoje nós temos outra coisa, mas levitas não. Isso deve ficar claro. Já o tópico, dando sequência aqui de número 2, vai falar sobre o sumo sacerdote. O que se destaca nesse tópico número 2? Os sumos sacerdotes de Israel, começando aqui com Arão, eles foram ungidos assim como os reis de Israel. 1 Samuel 10, versículo 1 fala isso, 16, versículo 13 fala sobre isso. Assim como alguns profetas também foram ungidos. 1 Reis 19, versículo 16 também fala sobre isso. A consagração dos sacerdotes era algo que deveria marcar a história de todo o povo de Israel. Nenhum homem era por si mesmo digno de se aproximar de Deus. E daí surge a necessidade de um sacerdote aqui, um sacerdócio mediador. É isso que é interessante. Esse sacerdote aqui era um dom do próprio Deus. Onde eu acho algo sobre isso? Números 18, versículo 7 fala sobre isso. Já que o próprio Deus escolhia e vocacionava os sacerdotes, Hebreus 5 fala sobre isso, aprove a ele a chamar aqueles que tinham caráter. Entenda isso. Então o sacerdote era um tipo de Cristo. Quem é Cristo aqui? É o nosso único e verdadeiro mediador. Teve Moisés, teve os demais homens, mas ele deveria ser igual a Cristo. Ter o caráter, a ética. Hebreus 8, versículo 1, 1 Timóteo 2, versículo 5 fala sobre isso. Era e continua aqui sendo dever do sacerdote guiar o povo. Colocar o povo para andar no caminho rumo a Jerusalém Celestial. E tinha que instruir o povo na palavra e na adoração. Esse era o papel. O que existe na atualidade hoje, querido, é o que nós chamamos de autoajuda. Isso nunca foi aqui instrução, nunca foi instrução. A palavra ela deve cortar. Muitas vezes o pastor vai bater, vai espremer, mas é necessário porque deve produzir aqui o que nós chamamos de culto racional. A instrução ela não vem aqui de uma autoajuda. O que nós estamos vendo hoje aqui é o que nós chamamos de mentoria, mentoring, é um termo em inglês normalmente traduzido como tutoria, mentoria, mentorado, o apadrinhamento. O mentoring aqui é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa
experiente ajudar outra menos experiente. Isso pode existir na igreja? Com certeza, deve existir pastor mentorear o outro, mas homens que têm um caráter, homens que têm um nome, têm integridade na sociedade. O que nós estamos vendo é uma aberração. As pessoas estão trazendo a lei do coaching para dentro da igreja. Isso é totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. Mentoria foge aqui do padrão divino e entra parte aqui do padrão humano, onde eu me coloco como mentor, eu me intitulei como mentor, eu posso. Não, isso não existe. O maior mentor que nós tivemos em todos os tempos foi Jesus e continuará sendo ele, ok? Vamos caminhar aqui para o tópico número 2. Ele vai falar sobre ungido para o ofício. Nesse tópico, você vai falar que a unção do sacerdote nesse período era de extrema importância. Por que era de extrema importância? Porque ele representava o povo diante do próprio Deus. Ele era a representação de toda a comunidade, de todas as tribos diante do Senhor. As suas vestes eram diferentes, seu modo de viver era diferente. Então isso nos mostra, nos leva a entender que tais condições era e é para poucos. Parte da igreja quer um pastor que seja reflexo de um sacerdócio, seja um homem sarado, um sacerdócio sarado, de um homem que tenha experiências com Deus e que viva aqui um evangelho pleno. Por isso, professor, nós como professores, nós como pastores, nós como superintendentes, presbíteros, evangelistas, nós somos e devemos ser espelho para que outras pessoas enxerguem a fidelidade de Deus. Há um texto muito bom para isso em Mateus, o capítulo 5, versículo de número 13, que diz: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe se restará o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas têm sido insípidas nesses últimos dias? Quantos líderes têm sido insípidos nesses últimos dias? Porque não entenderam o chamado, não entenderam que eles precisam refletir a glória de Deus. Eles precisam refletir o caráter de Deus e ser diferente na sociedade. O tópico de número 3, eu vou dar continuidade aqui, e eu queria que você abrisse comigo nesse tópico de número 3, há um texto muito bom, Salmos 33, e esse tópico vai falar sobre vitalício no cargo. É um tópico de extrema importância para você ficar entendendo o que acontece nas igrejas. Salmos 33, versículo 11 e versículo 12. Olha o que diz esse versículo. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Então são bem mais que felizes, bem-aventurados. Queremos dizer que sorridentes, jubilosos. Nesse salmo você vai ver que a vitalidade do cargo de sacerdócio deveria existir para que todos enxergassem o quê? A fidelidade de um Deus para com a tribo, a fidelidade de um Deus para com aquele povo, aquela tribo escolhida, aquele povo escolhido, e para que a tribo se consagrasse a Deus todos os dias, de geração em geração. Isso aqui é interessante. Os conceitos paternos seriam lembrados aqui ao longo dos anos. Meu pai foi um excelente sacerdote, devo seguir a mesma linhagem. Isso é que os filhos pensavam. A fidelidade da família a Deus seria perpetuado. A atualidade aqui, e na atualidade, alguns cargos vitalícios têm trago aqui problemas e vergonha a muitas igrejas, como nós estamos vendo na internet. Pastores brigando, chamando a polícia para dentro da igreja e brigando para continuar num cargo. Querido, por quê? Por que isso tudo? Deus, ele nunca criou tal situação para promoção. Deus, ele nunca criou o sacerdócio para que alguém se promovesse, pelo contrário. Ele criou isso para que o povo enxergasse que ele tem princípio, que ele tem no seu reino patentes e que isso é respeito. Isso é interessante. Ele criou isso para que houvesse seriedade
em cada trabalho desempenhado, em cada noção de culto, em cada objeto colocado. Isso era o que nós chamamos de seriedade ao próprio Deus e deve se destacar nesse tópico número 2. Vamos caminhar aqui para o tópico de número 4. Dando sequência no tópico número 4, o tópico de número 4 da nossa revista vai falar sobre servo de Deus. Nesse tópico número 4, eu preciso que você abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 3. Nesse tópico é de extrema importância você ler isso para a sala de aula. Versículo 5, de 1 ao 3, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz, quando esse ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Nesse tópico número 4, você vai falar o seguinte: que todo sacerdote deve entender que ele não é super-homem e que precisa ser aconselhado, precisa ser ouvido. Ele precisa de tempo para se conhecer, ou seja, um tempo de descanso e, acima de tudo, ter uma vida santa. Ele precisa ter uma vida, querido, como qualquer outra pessoa tem, porque nós achamos que o pastor, o sacerdote hoje, ele é um super-homem. Isso não pode acontecer. Ele não pode se enxergar como o homem da santidade e nem um homem acima da lei, como nós estamos vendo na atualidade. O versículo aqui nos mostra, de Hebreus 5, versículo 1 ao 3, nos mostra que ele é apenas um mediador. Seu posto foi destituído aqui após o Calvário na nossa atualidade. Então ele não vai conseguir levar ninguém, não, ele vai conduzir um povo. Naquele tempo ele era a representação de Deus. Hoje não, ele vai apenas conduzir um povo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos homens se acham, eles acham que eles ainda é um sacerdote no Antigo Testamento, que eles vão levar o povo e colocar o pecado diante do povo, diante de Deus. Deus, não. Hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus. Querido, ele precisa entender que isso já aconteceu no Calvário. Isso já aconteceu. Após o Calvário, na nossa atualidade, nós só somos mediadores. Mas pode ser aqui exercido, deve ser exercido aqui nesse tempo, para aqueles que não conhecem o Senhor e venham por meio de sua vida, da sua santidade, do seu testemunho, adorar a Deus e conhecer a Deus. Esse é o nosso dever na atualidade. Nós não somos super-homens. Nós não somos aqui acima da lei. Não, de maneira nenhuma. Tem pastor que se intitula acima da lei, não. Não, que isso, de maneira nenhuma. Você deve entender que você é uma representação de Deus com o seu testemunho. Mas você não leva o povo diante de Deus, você é só um mediador. Naquele tempo, o sacerdote precisava entender isso. Como a autoridade precisa entender isso ainda, ok? O tópico de número 3 fala sobre direitos e deveres. Direitos e deveres dos levitas. Nesse tópico, você vai entender e vai levar a sua sala no pensamento que das muitas obrigações dos sacerdotes, 3 se destacam e se destacavam e devem ser copiadas até o presente momento. São elas: primeiro, viver do altar. Isso aqui é interessante. Segundo, santificar-se ao Senhor. E terceiro, ser uma referência moral, ética e espiritual. Isso aqui deve acontecer. Isso deve acontecer. Viver do altar, querido. Aqui eu vou trocar, porque naquele tempo eles viviam do altar. Hoje não. Hoje nós temos que viver do altar. Naquele tempo não era difícil aqui. Por quê? Pois quem estivesse com a vida fora dos padrões de Deus para sacerdócio, pagava com a morte. Naquele tempo ninguém brincava diante do altar do Senhor. Ninguém brincava. Logo, todos tinham aqui um certo temor em apresentar-se diante de Adonai, porque ele era fogo consumidor, ele ainda é ainda. A graça que está aplacando a ira de Deus. Isso deve ser falado. Outra grande dificuldade era não ter herança naquele tempo. Enquanto
todos tinham seu gado, sua casa, tinham as suas vidas normais. Os sacerdotes se dedicavam inteiramente ao Senhor. E muitos conseguiram se corromper naquele tempo. Você imagina isso na nossa atualidade, não ter herança para o sacerdócio hoje? Misericórdia! Eu não enxergo hoje sacerdote sem herança, pelo que nós estamos vivendo hoje na igreja. Impossível. Naquele tempo não, eles não tinham. A herança era o próprio Deus, como diz a palavra do Senhor. Continuando aqui, nós vamos continuar no tópico número 2. Ele vai falar santificar-se ao Senhor. A ostentação de um sacerdote vinha estampada aqui na mitra. O que é mitra? Mitra é um turbante sacerdotal. Em hebraico é mitzafnefet, no original. É a cobertura da cabeça usada pelo sumo sacerdote de Israel quando ele servia no tabernáculo e no templo em Jerusalém. Tinha diversos tipos de mitra, um como um cone, outras espécies de uma coroa. A palavra ela tem sido traduzida aqui como mitra ou touca no original. Era provavelmente um turbante, como a palavra vem da raiz quebrar, e vinha com uma insígnia, santidade ao Senhor. Significa que em todo o tempo eles tinham que estar em quebrantamento. Por isso que vinha o significado quebrar. Êxodo 28, versículo 36 fala sobre isso, mostrando que em todo o tempo ele deveria ser santo, estar em estado de aquebrantamento, ele deveria ser separado, desde a roupa como todo o seu aspecto. Se isso não ocorresse, a punição seria a morte. Pastor, Levítico fala sobre isso. Então vamos para o texto de Levítico, o capítulo 10, o versículo de número 1 e 2, olha o que diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então era muito temor naquele tempo, que se perdeu hoje. Hoje, enquanto a palavra está sendo pregada, os sacerdotes estão conversando em cima do púlpito, trocando informação em cima do púlpito, perguntando como é que foi o futebol, como é que está a vida bancária. É uma complicação em cima de um púlpito que você está ali e não consegue adorar o Senhor. Eu vou cantar em diversas igrejas e adorar ao Senhor em diversas igrejas através da palavra, e a gente não consegue concentrar porque fica te cutucando. E o que você precisa, o que você quer? Querido, deixa um tempo para o Senhor, deixa um tempo de santidade, um tempo para com o nosso Deus. O púlpito deve-se começar no púlpito, deve-se começar no púlpito. Isso que a igreja precisa entender. É uma conversação, é um oferecer, não sei o que, uma divulgação de CD, pela misericórdia divina. O pior lugar para se adorar a Deus hoje é no púlpito. É o pior lugar para se adorar a Deus. É folheando Bíblia enquanto o pregador está pregando, é folheando Bíblia enquanto os cantores estão cantando, porque não estudou em casa. Então, larga tudo isso para dentro do seu quarto. Chegou no púlpito, vai ajoelhar, orar. Vamos voltar à essência novamente. Vamos adorar o Senhor, levantar as mãos. A maior provação de quem prega, de quem canta, é ver um pastor dando glória a Deus. Se isso acontecer, meu amigo, você está no óleo, você está na unção, porque não acontece. Às vezes a gente se sente menosprezado, porque você ora tanto, você dedica tanto, e os pastores estão lá em cima batendo papo. E misericórdia, isso infelizmente está acontecendo. Era diferente daquele tempo. Isso é fogo estranho aqui dentro, em cima do altar. Isso é fogo estranho. E isso deve ser falado. Isso deve ser falado. Nós vamos corrigir aqui, já que nós já corrigimos, em cima do púlpito, não, o púlpito é onde se coloca a Bíblia. Em cima do altar, né? Vamos corrigir, já que tem que corrigir. Vamos falar de maneira correta, porque muitas pessoas têm trago. Senta aqui no púlpito. Não, ninguém senta no púlpito, não. A gente senta no altar. O púlpito é onde se coloca a Bíblia, ok? O tópico de número 3, caminhando para o final da nossa lição aqui, eu vou falar sobre tornar-se uma referência espiritual e moral. Aqui, meu amigo, isso aqui você precisa engajar na aula, já que é o final aqui, levar. Eu sei que tem gente que não vai querer falar isso aqui, vai querer tirar o time de campo, mas você precisa falar. Isso é, se você está na atitude de ética e moral. A referência ética e moral sempre deve partir de um líder. Se o seu líder não tem reverência, se o seu líder não é referência, como vai haver moral? Como vai haver ética? Tem que partir de um líder. Nós, como líderes, você como professor, você como superintendente, como presbítero, evangelista, pastor,
você tem esse cargo nas costas. Você deve carregar a ética e a moral nas costas, assim como os sacerdotes daquele tempo carregavam. Se não quer ser referência, se não quer ter reverência, se não quer ser um espelho, nunca busque o episcopado. Nunca busque o episcopado. Ah, mas eu estou sendo martirizado. Você buscou, querido. A consequência é essa. Você tem que ser espelho. Ah, porque eu não concordo. Você não concorda? Sai do cargo. Vai trabalhar no secular. Vai fazer outra coisa. Se você quer ser referência, se você quer ser visto, ainda que você não queira, mas você está no episcopado, você vai ser. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, as pessoas não vão entender o seu trabalho, mas você tem que ter na cabeça que você está fazendo o plano de Deus e levando a igreja rumo ao céu. E isso é importante. Então, você tem que carregar essa cruz de ser diferente, de agir diferente. Enquanto todo mundo faz, você não faz. Ah, mas os pastores estão colocando luz na igreja, fazendo a boate. Você é diferente. Ah, mas os pastores estão arrumando duas mulheres. Você é diferente, você é diferente. Você é professor, enquanto os amigos vão para a balada, você não vai. Ao contrário, você vai para evangelizar a balada. Faça como eu faço. Vai de madrugada, se brinca na porta da boate, lá no show mundano, vai lá, monta a equipe e vai. Mas cuidado, você não vai se sacudir lá. Isso tem que ter cuidado. É a lição para nós corrigirmos. É o momento. Ao usar o termo aqui, boa obra almeja quem busca o episcopado, em 1 Timóteo 3, versículo 1, Paulo nos leva aqui a uma dimensão espiritual sobre algo bom para a vida. Algo bom para a vida de quem? Algo bom para a vida de quem busca o episcopado. Pois ele estará em todo o tempo buscando a santidade, buscando a ética, buscando a moral e se desviando consecutivamente aqui do mal. Isso conservaria a sua vida carnal e lhe garantiria que garante a vida eterna. Isso garante a vida eterna. Tem pastores totalmente fora do plano de Deus para a vida eterna. Vamos para um texto bíblico, então, já que nós não deve ficar nas minhas palavras. 1 Pedro, o capítulo 1, o versículo de número 15. Olha que interessante. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se Deus falou isso, meu amigo, não há discussão. É o próprio Deus falando. Eu espero que essa aula seja bênção na sua vida e que você olhe para o seu sacerdote e comece a se enxergar na posição do sacerdote, na posição de um homem de Deus, e comece a agir como um homem de Deus, para que a sua sala fale assim: nossa, verdadeiramente o meu professor é um homem de Deus. Que não se cumpra aquele que está na sua vida: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não deve haver na vida de um professor, de um pastor, de um presbítero, de um superintendente. Não, de maneira nenhuma. Nós devemos ser como Paulo. Paulo em todo o tempo falou: sigam a mim, olhe para mim. Então você precisa analisar a sua vida como cristão. Eu me despeço de você e espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, multiplique. Ajude as pessoas a conhecer o Senhor através da Escola Bíblica Dominical. É o nosso dever como professor, como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus. E que Deus realize uma obra fantástica através dessa aula na vida dos sacerdotes, na nossa vida de professor. Me despeço deixando um grande abraço. Até a próxima pré-aula e Shalom.